Então, mais uma vez, o nosso boa tarde a cada um de vocês e vamos apresentando, então, os nossos slides de hoje, falando exatamente de mais um caso de fatoração. Hoje nós trabalharemos com a fatoração por agrupamento. Quando se fala em agrupamento, certamente lhe vem a ideia de grupo, de formar grupo, não é verdade? Então, é exatamente isso que nós vamos estar mostrando a vocês. Sempre estamos também fazendo uma associação de figuras geométricas com cálculos matemáticos. Como, por exemplo, observe as três figuras a seguir. Então, veja aqui, uma figura A, essa de cor roxa. A área dessa figura pode ser dada pelo polinômio. Veja bem, se essa figura foi cortada por duas retas, determinando essa distância aqui, A, certo? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Essa distância B, esta distância aqui, X, e esta distância Y, então nós podemos dizer que a área desse primeiro retângulo aqui vai ser o quê? A vezes X. A área dessa outra figurinha aqui, determinada pelo corte das duas retas, ficou B vezes X, BX. Já a área dessa terceira figura aqui, como eu tenho A na parte superior e Y do lado, então A vezes Y, AY. E esta outra área, perceba que ficou o quê? B vezes Y, BY. Conclusão. Se nós queremos a área total desta figura, então basta somar todas essas áreas, concorda? Então vai ser AX, está aqui ele, AX, mais BX, está aqui ele, mais AY, está aqui ele, mais BY. Pronto. Este polinômio de 4 termos, ele indica exatamente a área total da figura. Chegou alguém? A área total da figura. Certo? A área, somando a área de cada figurinha menor, nós chegamos à área maior, a área total da figura. A meu ver, tinha chegado alguém aqui, mas não falou nada, ninguém disse nada. Se chegar alguém aí, me avise. Da mesma maneira, esta outra figura, certo? Esta outra figura, se ela tiver apenas um corte, se apenas uma reta, então veja bem, se eu tenho esse espaço daqui até esse ponto A, e esse ponto é este outro, B, então esse lado todo vai ser o quê? A mais B. E a altura dela aqui, ou largura, é X. Então, X vezes A mais B. Tá bom? Da mesma maneira, se aqui vale Y, Y vezes A mais B. Então, observe a expressãozinha X vezes A mais B, mais Y vezes A mais B. Será que ela é a mesma coisa que esta aqui? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim, tá? Agora, imagine que essa mesma figura não tenha sido cortada, mas eu sei que a distância desse pontinho a este outro pontinho vale A. E a distância desse pontinho a este outro vale B. A distância aqui do lado, aqui vale X e aqui vale Y. Então, eu vou ter A mais B, o comprimento, vezes a largura X mais Y. A mais B vezes X mais Y. Gente, tudo isso aqui que a gente acabou de falar foi para mostrar a vocês que nós podemos representar, deve ser alguém que tinha saído e está voltando, né? Para representar que nós indicamos a área total desse retângulo, dessa figura, de três maneiras diferentes. De três maneiras diferentes. Mas o que se quer, na realidade, é mostrar... Professor. Diga lá.
Oi? Como é que a gente vai saber que como a gente vai saber que isso é uma soma? Que é uma soma? Bom, Que vai somar nessa segunda imagem, como a gente vai saber que é para somar as duas expressões? porque ele está mostrando, ó, esse espaço daqui até aqui, bem aqui nessa parte superior, ó. Aqui vale A e daqui até aqui vale B. Então, A mais B, certo? Então, todo esse comprimento aqui da figura, o comprimento da parte superior, o comprimento da parte de baixo, é A mais B. Tá certo? Se eu quero apenas a área dessa regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha que eu destaquei, que eu estou destacando aqui, então vou fazer x vezes A mais B. Agora, apenas dessa áreazinha aqui, eu vou ter o quê? Vou ter A mais B vezes quem? Vezes o y. Mas se eu não fizer corte nenhum, eu vou fazer A mais B vezes x mais y. Tá? Mas isso aqui é apenas para você compreender o segundo caso de fatoração, que a gente chama de agrupamento. Por que recebe esse nome agrupamento? Observe o seguinte, eu tenho AX e BX. Eu vou deixar esses dois elementos bem pertinho um do outro. Por quê, gente? Porque ele é da família X. Assim como eu vou deixar o AY mais o BY bem juntinho um do outro, por quê? Porque é da família Y. Então, na realidade, o que eu estou fazendo aqui é um agrupamento. Eu estou juntando, eu estou separando os elementos que são de mesma família. Tá bom? Então, quando eu formei aqui o grupo AX mais BX, AX mais BX, nós vamos aplicar agora o que você aprendeu no caso de fatoração das aulas anteriores. O fator comum em evidência. Lembra do fator comum? Qual é o fator comum? O que é que se repetiu aí? É o x. Ah, professor, então moleza. Eu deixo o x em evidência e vou pegar ax dividido por x. Abre o parênteses, coloco a, mais da expressão, tá aqui ele, e bx dividido por x da b. Ótimo! Foi exatamente isso que foi feito. Eu fatorei, através da colocação do fator comum x em evidência, a primeira família, os primeiros elementos da família X, o primeiro grupo. Vou agora tentar fatorar o segundo grupo, a outra família, a família Y. A Y mais BY, o que é que se repete aí? Quem é o fator comum? Ah, agora é o Y, muito bem. Então, deixa o Y em evidência, abre um parêntese, aí você vai pegar a y dividido por y, a. Também o mais da expressãozinha, by dividido por y, b. Oi. Chegou alguém? Estão dizendo aí no chat que tem alguém tentando entrar na aula. Pronto, cadê essa criatura, meu Jesus? Ah, tá aqui, é o Iago. Qual é o Iago? Daniel? Boa tarde, Iago. Meu filho, coloque seu nome aqui no chat para eu saber, para eu registrar sua frequência. É o Iago Daniel ou é o Iago Muniz? Daniel. É porque a internet tá. Ah, tá certo. Certo, mas deixa eu registrar aqui. Iago Daniel. Pronto. Registrada a frequência. Seguindo, então, espero que você tenha compreendido. Na realidade, o que eu fiz foi fatorar a primeira família e fatorar a segunda família. Ou seja, transformar em multiplicação os elementos da família X e transformar em multiplicação os elementos da família Y. Bom, quando nós fizemos essa fatoração, olhe para essa parte que eu destaquei. Tem alguma coisa em comum, não tem? O que é que vocês estão vendo em comum? O que é que se repete aí? Não ouvi, não. É o A mais B? Exatamente, a expressão A mais B. Então, nós vamos fazer outra vez a colocação do fator comum em evidência. O primeiro caso, o caso que nós corrigimos ontem.
Então, A mais B eu deixo em evidência, coloco o pontinho de vezes e abro um parênteses. Aí vou pegar x vezes A mais B dividido por A mais B dá quanto? X. Mais da expressão. Agora, y vezes A mais B dividido por A mais B vai dar quanto? A mais B por A mais B morreu, então ficou apenas o y. Fechou o parênteses. Então, a expressão final simplificada ou fatorada ou transformada em produto é esta. A mais B vezes x mais y. Analise ou compare com a terceira figura, certo? Olha aqui, A mais B vezes x mais y. Viu que bacana? O bom é que a gente tem a geometria. Boa tarde, Pedro. O bom é que a gente tem a geometria aí para nos auxiliar, para nos ajudar, para fazer a compreensão de uma forma melhor. Certo? Vamos seguindo então. Então aqui, as 3 figurinhas foi apenas para mostrar esse passo a passo. Tá? Nessa primeira exibição aqui, foi a soma de todas as áreas. Nesta segunda aqui, foi as formas iniciar do processo de fatoração. E esta outra aqui é o processo final, que indica a área total da figura. Então, na realidade, professor, o que é que eu tenho que aprender? Você tem que aprender a usar esses casos de fatoração que hoje nós chamamos simplesmente de agrupamento. Nós agrupamos de acordo com as famílias ou termos que se repetem. Ok? Então, veja bem aqui. Como é, ou como foi, né, que de fato nós fizemos o AX mais BX mais AY mais BY. A gente pegou, fez a primeira, separou a primeira família, colocou em evidência o X. AX dividido por XA, BX dividido por XB. Agora foi para a segunda família, a família Y, destacou o Y. E pegou AY dividido por YA, BY dividido por YB. Peguei a expressão A mais B que se repetiu, deixei em evidência. Aí peguei AX vezes A mais B dividido por A mais B dá X. E Y vezes A mais B dividido por A mais B deu Y. Finalmente, a expressão fatorada ou transformada em produto é esta aí. Vamos a mais um exemplo? Beleza? Então, olha aqui esse exemplo 1. No exemplo 1, fatorar ou transformar em produto esta expressão. Nós temos aí um polinômio de 4 termos. Tá? Um polinômio de 4 termos. Nós não temos multiplicação aí. Tá? Vamos transformar em produto, em multiplicação? Vamos. De que maneira? Separando as famílias que têm afinidade. Então, se você olhar atentamente o primeiro grupo, o MX e o NX, o que a gente tem em comum? Pode falar, quem quiser. Nós temos o X. Se eu separar esse outro grupo aqui, o que é que nós temos em comum? O que é que se repete? O 2. Muito bem, o 2. Então, vamos usar esse processo de fatoração usando o que a gente já aprendeu na aula de ontem. Usando o fator comum em evidência. Primeiro separando as famílias, ou seja, formando grupos. No primeiro grupo, que você disse que o X está em comum, então você deixa o X em evidência. Aí pega MX dividido por X, dá quanto? M. Menos NX dividido por N. Aliás, NX dividido por X, N. Então está aqui transformada em produto inicialmente. Vamos para a segunda família, a família do 2.
O que é que está em comum? O 2. Quem é que eu vou deixar em evidência? O 2. Aí você pega 2n dividido por 2, dá m. Menos 2n dividido por 2, 2 por 2 morreu, sobrou o n. Tá? Agora, olha esse resultado. Olha que curioso. Tem alguma coisa em comum? M menos N, não é verdade? M menos N. Então, vamos fazer a colocação desse M menos N em evidência. Ou seja, deixa M menos N vezes, abrir o parênteses, e aí você poderia, professor, posso colocar de cara logo o x e o 2? Pode. Se você percebeu que é exatamente o x e o 2, por quê? Na realidade, quando você pega x vezes m menos n dividido por m menos n, sobra só o x. Quando você pega 2 vezes m menos n dividido por m menos n, sobrou o quê? O 2. Ah, então m menos n vezes x mais 2 é a expressão fatorada, transformada em produto. Viu que bacana? Viu que interessante? Vou seguindo. Com o exemplo número 2. Isso daqui está um pouquinho, vai aumentando assim o grau de dificuldade, mas não tem nada de difícil. Observe este polinômio. Tem 3 elementos, 3 monômios que apresenta A e um. Mas eu vou ter que formar grupo e esse grupo tem que ser grupos pares. Não pode, por enquanto, não pode ter uma quantidade par e uma quantidade ímpar. Eu não poderia fazer um grupo de 3 elementos e só de um elemento. Não. Então eu decido fazer assim. Eu vou formar um grupo inicial de A ao cubo mais A ao quadrado. Chegou alguém? Miguel, o que que houve, Miguel? Você está chegando só agora, amigo? Internet lenta? Você estava na aula ontem, Miguel? Hein, Miguel? Tá me ouvindo? Bom, onde era que eu estava? Então, eu fiz o grupo da família A ao cubo A ao quadrado e um outro grupo da família A e 1. Bom, quando eu peguei esse grupo inicial, eu vou observar quem é o máximo divisor comum de A ao cubo e A ao quadrado. Vai ser quem? O de menor expoente. Quem é o de menor expoente? O A ao quadrado. Tá aqui ele, ó. A ao quadrado. Aí você pega A ao cubo dividido por A ao quadrado, deu A. Mais da expressão A ao quadrado dividido por A ao quadrado, 1. Tá bom? Mais da expressão que esse maisinho aqui. E aí eu lhe pergunto, entre A e 1, qual é o máximo divisor entre eles? Tem alguma coisa que se repete? Não tem. Então, quando não tem nada que se repete, o máximo divisor entre eles vai ser o 1. Ora, você sabe que o 1 ele é considerado o divisor universal. Ele é divisor de todo número, não é verdade? Então, você vai pegar agora A, o segundo grupo, a segunda família. A dividido por 1 dá A. E 1 dividido por 1 dá 1. Agora, observando esta forma fatorada inicialmente, me diga aí, quem é o fator comum? Quem é que se repetiu? Pronto. A expressão A mais 1. O que eu vou fazer com o A mais 1? Vou deixar em evidência. Está aqui ele, ó, A mais 1. Vou colocar um vezes e abrir um novo parênteses e colocar o que ficou fora dos parênteses. Vou colocar quem? O A ao quadrado mais 1. Na realidade, você pega A ao quadrado vezes A mais 1, dividido por A mais 1, dá quanto? A mais 1 por A mais 1 morreu. Sobrou o quê? A ao quadrado. Mais 1 vezes A mais 1, dividido pela expressão A mais 1,
A mais 1 por A mais 1, eliminou também. Então, sobrou apenas o 1. Finalmente, eis aí o produto. A mais 1 vezes A ao quadrado mais 1. Esta é a expressão fatorada. Tá? Alguém poderia estar pensando, professor, para que eu tenho que aprender isso? Gente, a gente pode até dizer assim, isso aqui não enche barriga. Verdade, do jeito que tá aqui não enche barriga. Mas você quer ter um futuro melhor e o futuro passa pela educação. E tem um outro detalhe. Muitos dos assuntos lá de 9º ano, como simplificação de frações algébricas, dependem desse assunto. O estudo de relação e função lá no 9º ano depende desse assunto. Muitos dos assuntos do ensino médio dependem desse assunto. Alguns cursos de nível superior dependem completamente desse assunto. Por isso que a gente tem que estar atento, minha gente. Ninguém pode fugir, a gente tem que estar aqui e quando não entender, tem que questionar. Tem que perguntar. Tá bom? Vamos agora para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, veja aí este outro polinômio. Tem 4 termos. Então, como eu disse, vamos formar grupos pares. Grupos de 2 em 2. O primeiro grupo, eu posso dizer que é o grupo de família, da família X, não posso? O que é que se repete entre os 2 primeiros aqui? Quando eu agrupo os 2 primeiros, eu vou destacar a família X. Quando eu agrupo os 2 seguintes, eu vou destacar a família de quem? A família do 5. Porque entre 10 e 5, o máximo divisor entre eles é 5. Tá bom? Então, no primeiro grupo, você pode até fazer uma chavezinha assim, ó. Para separar o primeiro do segundo grupo. No primeiro grupo, como você chamou de família X, por descobrir que o X é o termo que se repete, deixa então o X em evidência. Aí você pega 2AX dividido por X, dá 2A. Mais BX dividido por X, dá B. Então, olhe como ficou. O primeiro grupo fatorado, o primeiro grupo em que foi aplicado o FCE, o fator comum em evidência. Aí você escreve aqui o menos da expressão. Esse menos aí é da expressão, tá? Aí você vai para o segundo grupo. Quem é o MDC de 10A e 5B? É 5. Então, deixa o 5 em evidência. Aí você vai pegar, ó. Preste atenção. Você vai pegar menos 10A dividido por menos 5. Menos por menos mais. 10A por 5 dá o quê? 2A. Menos 5B. Menos 5B dividido por menos 5. Menos por menos mais. 5B dividido por 5. Restou B. Então, observe que os 2 grupos foram ou sofreram a primeira fatoração. Você observa agora que nós temos em comum a expressão 2A mais B. 2A mais B e 2A mais B. Deixa então 2A mais B, transforma em multiplicação, abre um parênteses, aí você pega x vezes 2A mais B, dividido por 2A mais B. Dá quem? Deu x. Menos da expressão. Coloque aqui. 5 vezes 2A mais B dividido por 2A mais B. 5. Ah, beleza. Então, finalmente, tá aí a expressão simples, ou melhor, fatorada, transformada em produto. Alguém poderia estar questionando, professor, se eu multiplicasse 2A por x, 2A por 5, B por x e B por 5, será que eu iria encontrar o polinômio inicial? Com certeza. Tá? Se você aplicasse aqui a multiplicação através do processo distributivo,
da propriedade distributiva, você encontraria o polinômio inicial. Na realidade, o que a gente fez foi pegar esse polinômio inicial e fatorar. E transformar em produto. Beleza? Vamos aqui para o último caso. No último caso, fatorar 3ax mais 2b ao quadrado mais b ao quadrado x mais 6a. Nós temos quantos monômios? 4. Vamos formar grupos de 2? Vamos. Vamos formar grupos que tenham afinidade? Exatamente isso. Mas aí, observe. 3ax e 2b ao quadrado. O que é que tem em comum? O que é que esses dois têm em comum? Vocês veem alguma coisa que se repete? 3 não se repetiu, a não se repetiu, x não se repetiu, 2 não se repetiu, nem apareceu o b repetido. Aí, O quadrado lá em cima, não? Oi? O quadrado não, eu não posso misturar o quadrado com o coeficiente não. Então, eu estou dizendo, esses dois elementos, será que eles podem formar um grupo? Não, não podem, porque eles não têm nada em comum. É como se fosse eu pegar dois estranhos, duas pessoas que nunca se viram na vida, e colocar uma para, sei lá, tentar descobrir os gostos da outra pessoa. Não vai dar certo. Ninguém vai saber nada da outra. Então, esse grupo aqui não está correto. Bom, se não está bacana, se neles não tem nada em comum, vamos tentar dar uma sacudida, uma mexida aqui. Vamos tentar formar equipes de pessoas que já se conhecem. Ou de monômios que já têm afinidade um com o outro. Olha só qual foi a sugestão do autor. 3ax, se eu juntar com 6a. Ah, que bacana. Agora sim, eu percebi que eles têm alguma coisa em comum. Todos eles são da família A, Almeida, por exemplo. O 3 e o 6, eles têm um máximo divisor comum entre eles, que é 3. Tá certo? Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei este aqui e juntei com este aqui. Juntei os que têm alguma coisa em comum. E, por fim, eu vou fazer esse outro grupo aqui, ó. 2b ao quadrado com b ao quadrado x. Ah, percebeu que ele tem o b em comum? Então, primeiro, você organiza os grupos de tal forma que esses grupos tenham algo em comum. Ou seja, eu agrupei, eu juntei o 3ax com o 6a e juntei o b ao quadrado x com o 2b ao quadrado. Finalmente, vamos fatorar? Vamos. No primeiro grupo, na primeira família, qual é o máximo divisor comum de 3ax e 6a? Na hora de você fazer o FCE, o fator comum, você sempre tem que ter em mente quem se repete e também o máximo divisor. Então, quem é o máximo divisor comum de 3 e 6? Quem é que pode ser divisor de 3 e 6 ao mesmo tempo? O menor, o 3. AX e A, o que é que se repetiu? O A. Ah, então quer dizer que o fator comum vai ser 3A? Sim, 3A. Aí você pega 3ax dividido por 3a. 3a com 3a morreu, só sobrou o x. O mais da expressão você escreve aqui. Agora, 6a dividido por 3a. A por A morre. Então, 6 por 3, 2. Então, o primeiro grupo está fatorado. Está transformado em produto. Beleza? Vamos agora para a segunda família, a família B. B ao quadrado x e 2b ao quadrado. Quem é o MDC, quem é o máximo divisor comum
entre esses dois monômios? O que é que se repetiu aí? O b ao quadrado. Ah, então, olhe bem, deixo o b ao quadrado, abro um parêntese e vou pegar b ao quadrado x dividido por b ao quadrado. B ao quadrado com b ao quadrado, elimina. Ficou o quê? Sobrou o quê? Apenas o x. Mais da expressão você coloca aqui. Agora, 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado. B ao quadrado com b ao quadrado, tchau. Restou o 2. Olhe agora para o polinômio fatorado. Observe se ainda existe alguma coisa em comum. X mais 2, não é verdade? X, a expressão x mais 2, eu vou, portanto, deixá-la em evidência. E aí você coloca um vezes, abre um parênteses e pode simplesmente colocar o 3a que está fora mais o b ao quadrado que está fora. Ou então faça assim, 3a vezes x mais 2 dividido por x mais 2. Dá quanto? 3a. Mais da expressão b ao quadrado vezes x mais 2 dividido por x mais 2. Resultou b. Beleza? Olha aí a expressão como resultou. X mais 2 vezes 3a mais b ao quadrado, totalmente fatorada, totalmente transformada em multiplicação. Tranquilo? Entendido? Então, gente, a nossa explicação inicial está aqui nessa primeira página. Coloquei no grupo de vocês, está também na plataforma. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar ou vão olhar, analisar aí e copiar no caderninho de vocês e tentar resolver essas apenas 5 questõezinhas que a gente está colocando aqui para você. Tá? Quer que eu resolva alguma? Quem é que você quer que eu resolva aqui da letra da primeira questão? Da primeira questão. Pode ser. Pode ser qual? Deixa eu ver. Acho que é a letra A. Qual? Não sei, acho que pode ser a letra. Professor, abaixa um pouquinho. G? A letra I. Pronto, vamos lá, para a letra I. Eita, A letra I. mas você pegou a mais difícil mesmo, né? Pois vamos lá. Justo. Olha só como ela é simples. Primeira coisa que você vai observar. As famílias. Será que... Deixa eu ver se eu encontro aqui um... Não encontrei. Mas deixa eu pegar o lápis. A primeira família, você concorda que eu poderia dizer que a família é um meio? E a segunda família, a família Y. Tá vendo que bacana? Então, na primeira família, o que é que nós temos em comum? Um meio. Concorda comigo? Um meio. Pronto, deixei em evidência. Abra um parêntese. Aí você vai pegar um meio dividido por um meio. Mais da expressão. Um meio de x dividido por um meio. Dá quanto? Sobrou apenas o x. Fechei o parêntese. Olha aqui o mais da expressão. Vou colocar esse mais aqui. Na segunda família, aqui, o segundo grupo, é o grupo. O que é que está em comum? O que é que se repetiu? O y. Muito bem. Então, coloca o y. Abra um parêntese. Aí você pega xy dividido por y, dá o quê? X. Mais. Y dividido por y, dá quanto? Isso. Tá? Olha a resposta. Tem alguma coisa igual? Tem alguma coisa comum? X. Só o x?
Olha atentamente. O que é que temos em comum? O que é que se repete? É a uma, né? Só um? Olhe com mais atenção. Você Tem concorda? um meio, tem o X e o Y. Você concorda que nessa Um meio, forma... o X e o Y, professor. O Y se repetiu? Não. Vamos olhar com atenção, com mais calma. Olha, veja só a pergunta que eu vou fazer para vocês. 1 mais X, você acha que é a mesma coisa que X mais 1? Sim ou não? 1 mais X é a mesma coisa que X mais 1? Se eu dissesse que o X é 2, que o X vale 2, 1 mais 2 dá quanto? 3. E 2 mais 1 dá quanto? 3 também, não é? Então, gente, 1 mais X é a mesma coisa Não. que X mais 1. É a mesma coisa sim. Então, você pode escrever 1 mais X, como pode também escrever X mais 1. Aí você vai pegar um meio de 1 mais X dividido por 1 mais X. Sobrou quanto? 1 meio. 1 meio. Tá? Aí você vem agora para esse sinalzinho aqui. Mais. Você pega agora y vezes x mais 1. Dividido por 1 mais x, que eu já disse, é a mesma coisa que x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1, tchau para o x mais 1. O que sobrou? Y. Ah, percebeu? Aqui nós temos a expressão fatorada. A expressão transformada em produto. 1 mais x vezes 1 meio mais y. Viu que coisa fácil? Alguma pergunta? Não? Pronto. Pois vamos aqui para a terceira questão. Olha aí para a terceira questão, nós temos ainda 4 minutinhos. E eu queria que você indicasse mais um outro item para que eu já fosse respondendo para você. Da terceira. Qual é o que você quer que eu responda? Da terceira questão? Terceira questão. Qual que você quer que eu responda? Acho que o item C. O item C? O item C está bem simples, é x mais y. Eu vou E tem que ser. pegar a letra B. Vou pegar a letra B porque tem um outro detalhezinho que eu preciso falar. Tá bom? Vamos lá aqui. Pronto. O item B. Vamos fatorar. Nós não temos multiplicação aí. Nós temos só adição e subtração. Vamos transformar em produto. Vamos agrupar. Vamos formar grupo. Nós podemos formar quantos grupos? Sabe o que nós vamos fazer agora, pessoal? Pera. Diga. Nós vamos formar... Professor, eu acho que vai dar uns 3 grupos. Ó, se eu pegar os dois primeiros, eu vou ter a família M. Se eu pegar esse segundo aqui, M mais a N, tem alguma coisa em comum? Tem alguma coisa que se repetiu nesse segundo grupo? Não. Então, é preferível, neste caso, minha gente, eu formar grupos de 3. E pode sim. Por que eu formei esse grupo de 3? Porque eu percebo que esses 3 carinhas aqui, todos eles são da família M. São do sobrenome M, entendeu? Da mesma forma que separando esses 3 últimos,
Os 3 são da família N. Olha que bacana. Então, os 3 primeiros, quem é que eu vou deixar em evidência? A família. O M. Tá? Deixo em evidência o M. Abro um parênteses e pego AM dividido por M. Dá A. Mais da expressão. BM dividido por M. B. Tá? Mais da expressão. M dividido por M. Qualquer termo dividido por ele mesmo, resposta 1. Tá? Olha o menos aqui, que é da expressão. Vou colocar aqui. Olha agora para a segunda família. É a família N. O que é que se repete nos 3 monômios? O N. Então, vou deixar o N em evidência. Vou abrir um parêntese, tá bom? Vou abrir um parêntese. E agora eu vou dividir. Menos AN dividido por menos N. Menos N por menos N, tchauzinho. Sobrou quem? Apenas o A. Ou se você quis fazer menos por menos mais A. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar menos BN dividido por menos N. Novamente, menos N por menos N, tchauzinho. Sobrou quem? B. Se você fez menos por menos, mais B. Tá? E por fim, menos N dividido por menos N. Menos por menos, mais. Quanto é N dividido por N? Ah, viu que bacana? Agora, olhe para essa forma fatorada. O que é que nós temos em comum? Você vê alguma coisa que se repetiu? O A, o B e o 1. Exatamente. A soma A mais B mais 1. Deixo em evidência. Coloca aqui o pontinho de vezes, se preferir. Se não, pode só abrir o parênteses. Aí você vai pegar tudo isso aqui. M vezes A mais B mais 1. Dividido por A mais B mais 1. Resulta quanto? Apenas o M. Tá? Agora vem o menos da expressão. N vezes A mais B mais 1. Dividido novamente pelo FCE. A mais B mais 1. O que que restou? N. Viu que bacana? A expressão A mais B mais 1 vezes a expressão M menos N é este polinômio de 6 termos fatorado, transformado em multiplicação. Tá bom, meus queridos? Então, nós Tá certo. fechamos aí a aula de hoje, tá? Você tenta resolver essa atividadezinha para a próxima terça, né? Para a próxima terça. Quem ainda não colocou o nome no chat, por favor, coloque o nome aí para que eu possa registrar a frequência. Tá bom? Quem ainda não coloca, pode ser só o primeiro nome. Coloque o nome aqui no chat e já pode ir saindo. E não deixe de fazer sua atividade, tá bom? Miguel... Herbert, muito bem. Ana Elisa. Tchau, professor. Tchau, Boa meus tarde. queridos. Tchau, boa tarde. Professor. Tchau, meu querido. João Pedro, Isadora. Só quem ainda não colocou. Ana Luísa. Pronto, então vamos fechando aqui a nossa aula.